Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, como eu já havia salientado, hoje nós falaremos nestes minutos que antecedem a Santa Missa a respeito da figura do Papa, sobre o dia que hoje nós dedicamos ao Santo Padre, o Papa Francisco. Um dia de oração, um dia de reflexão a respeito do seu ministério. Hoje nós vemos não só fora da igreja, mas também no seio da igreja, no interior da igreja, muitas pessoas que questionam o primado do Papa Francisco, questionam a figura do Papa Francisco. E muitas vezes se colocam como contrárias, como opositoras ao Papa Francisco. Nós não podemos ser católicos, nós não podemos nos dizer cristãos, católicos, apostólicos, se nós não aceitamos a figura do Papa. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. E ela se une neste sinal de unidade exatamente na figura do Papa Francisco. Ele é o atual Papa. Daqui a alguns anos nós teremos outro, com a graça de Deus, e assim a Igreja caminha há 2000 anos. A Igreja não se encerra na figura do Papa, exatamente porque ele é representante de Cristo e Cristo permanece na sua igreja. Então, Cristo não se encerra na figura de um homem, no caso do Papa Francisco, mas ele permanece durante toda a caminhada da igreja. Por isso, o Papa Francisco já é o 266º Papa. São 266 papas que ao longo da história conduziram o rebanho de Cristo. Por isso, neste momento, é a Ele que nós devemos o respeito, é a Ele que nós devemos a oração, é a Ele que nós devemos a unidade, a solidariedade. É com Ele que nós devemos colaborar na condução da igreja. Por isso eu afirmo mais uma vez, não é possível ser católico sem estar unido ao Papa. Você pode ser qualquer coisa, menos católico, se você não aceita o Papa Francisco. E diante de tantos questionamentos que se fazem em relação ao Papa, nós muitas vezes ouvimos de onde vem essa autoridade do Papa. Se Cristo é a cabeça da igreja, São Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros e nós somos o corpo e assim nós formamos a igreja. Como é que o Papa é o sinal da unidade? Como é que nós dizemos que o Papa está à frente da igreja? E muitas vezes também a doutrina da igreja vai afirmar que o Papa é infalível, sobretudo após o Concílio Ecumênico Vaticano I, com o Papa Pio IX, nós vamos receber o dogma da infalibilidade papal, dizendo que o Papa é infalível naquelas decisões que ele toma em favor da igreja. Como é que a gente pode afirmar isso? Então são muitas questões que se levantam. O centro do primado, o centro da missão do Papa Francisco está exatamente no evangelho que nós vamos ouvir na Santa Missa de hoje. Então, durante a Santa Missa, nós vamos ouvir a explicação do evangelho, quando Jesus vai dizer:
tu és Pedro, e sobre esta pedra eu constituirei a minha igreja. Então, aí está a origem do primado do Papa. Aí está a origem da missão do Papa Francisco. Então, o primeiro questionamento que eu fiz, se Cristo é a cabeça da igreja, por que nós dizemos que o Papa é a que conduz? Por que o Papa é o chefe da igreja? E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos explicar isso de forma muito clara. Cristo, ao instituir os 12, instituiu-os à maneira de colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Isso está lá no Catecismo da Igreja, no número 880. E o número seguinte, 881, vai dizer: somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja. Entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unidos ao seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. Portanto, a gente gostando ou não do Papa, a gente deve saber que é ele que diante de Deus tem o poder de ligar e desligar. Ligar esta terra, ligar a nossa vida, ligar a nossa caminhada de fé a Deus. Tanto é verdade isso, que ao Papa é conferido o poder de perdoar os pecados. O Evangelho de hoje vai dizer isto. O Papa tem esta função, esta missão de perdoar os pecados. E é por isso que neste ano, quando nós vivemos o ano jubilar do Senhor Bom Jesus, ele concede meios, através das indulgências, através da Porta Santa, para que a gente possa receber de maneira mais perfeita o perdão dos nossos pecados. Então, esta é a primeira missão, a primeira importante missão do Papa: ligar e desligar, conduzir a igreja, a pedido do próprio Cristo. Portanto, se nós desejamos chegar aos céus, nós devemos estar unidos ao Papa. O Papa, ele é o sucessor de São Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E como eu disse, depois de Pedro, vieram 265 outros papas. O Papa Francisco é o de número 266. E o catecismo a esse respeito, ele vai dizer: o Papa Bispo de Roma é sucessor de São Pedro e é perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Lá no Catecismo da Igreja, no número 882. Ou seja, como eu disse, o Papa não é simplesmente alguém que, como o dono de uma empresa, conduz a igreja. Mas é o Papa que deve zelar, que deve trabalhar para que haja a unidade dos bispos, os bispos que no mundo inteiro, sucessores dos apóstolos, trabalham em favor da igreja, mas também dos fiéis. É por isso que a gente deve estar unidos ao Papa, é por isso que a gente deve respeitar o Santo Padre, o Papa, porque ele
é o sinal de unidade. É ele que vai dizer, é ele quem vai dar o norte, é ele quem vai dar a direção dos passos da igreja, da nossa caminhada de fé. É o Papa. Por isso nós dizemos que ele é sinal de unidade. Por isso nós dizemos que ele está no centro da igreja. Não como aquele que é principal, mas aquele que tem como missão conduzir o rebanho em direção ao Cristo. E por isso nós nos unimos ao Papa, não só nos aspectos da doutrina, mas também nos outros diversos aspectos que competem à missão da igreja. Por exemplo, hoje, em todas as igrejas do mundo, é arrecadado no momento do ofertório, no momento da coleta da Santa Missa, são arrecadadas as nossas ofertas, mas essas ofertas do dia de hoje, elas são chamadas de óbolo de São Pedro, óbolo, esmola, doação de São Pedro. Por quê? Porque todo o valor arrecadado em todas as igrejas do mundo são enviadas diretamente ao Papa Francisco. Não é à igreja no Brasil, não é ao Vaticano, mas é diretamente ao Papa Francisco. E com este valor, o Papa é capaz de, em nome da igreja, em nosso nome pessoal, praticar obras de caridade no mundo todo. Recentemente nós vivemos a pandemia e nós vimos o Papa Francisco enviar doação de máscaras, de equipamentos, de respiradores, ofertas em dinheiro. Recentemente a Petrópolis, que sofreu um grave dano pelos desastres naturais, e em outros lugares do mundo. Então, o Papa, atento às diversas questões, às diversas necessidades do mundo, ele envia donativos, ele envia ajuda, ele socorre aqueles que mais necessitam. Por isso, nós dizemos que o Papa, ele é sinal visível da caridade da igreja. Então, quando nós nos unimos ao Santo Padre, nós nos unimos em sinal visível de amor, de caridade aos irmãos e irmãs. Então, por diversas maneiras, nós devemos sempre estar unidos ao Papa. Nós devemos ter amor ao Papa e, sobretudo, ouvir a sua voz. É nossa missão, é nossa obrigação como cristãos, como católicos, ouvir aquilo que o Papa fala, conhecer aquilo que o Papa fala. Hoje, com os meios de comunicação, isso ficou tão fácil. Basta que a gente ligue a televisão, basta que a gente coloque num canal católico e a gente vai ouvir as palavras do Papa, a gente vai saber o que ele fez, o que ele falou. É muito simples hoje em dia a gente estar ligado ao Papa. Com o nosso celular, a gente consegue, pela internet, acompanhar os compromissos do Papa, ler aquilo que ele escreveu. Ele escreve um documento hoje mesmo, todos nós já estamos sabendo. Então, como cristãos, como católicos, nós temos esta obrigação de conhecer aquilo que o Papa diz, de saber aquilo que o Papa fala, para que a gente possa ecoar a voz do Papa nos lugares onde nós estamos, para que a gente possa falar, assim como falamos em nome de Cristo e do Evangelho, falar também em nome do Papa. Aquilo que o Papa comunica, aquilo que o Papa ensina, deve ser também ressoado em nossas vidas. Por isso, neste dia, vamos pedir esta graça de vivermos unidos na igreja e unidos em torno do sinal visível do amor, da caridade e da unidade da igreja, que é o Papa.
Vamos pedir que o Espírito Santo continue a conduzir os passos, o exemplo, o grande testemunho que é o Papa Francisco entre nós. Amemos o nosso Papa.